A gente agora vai aprender um pouquinho sobre os nossos direitos. Daqui a pouco tem um artesanato lindo, 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 pensando na festa junina. Amanhã é o nosso São João aqui, com touro mecânico e tudo, com uma festa gostosa, com comida, com decoração. Você vai amar. Claro que vai ter quadrilha, vai ter forró, né? Então não perca, porque você é a minha convidada, meu convidado de honra, certo? Agora vamos lá. Pensando nos nossos direitos. Muitas vezes a gente não exige. Cruza os braços. Só lamenta porque não sabe dos nossos direitos, não sabe da lei, né? Então a gente vai aprender um pouquinho. Será que a gente poderia trocar aquela peça? Será que a gente tinha algum direito daquela entrega que está atrasada? Será que a gente tem algum direito naquele produto que veio quebrado? O direito do consumidor está aí justamente para proteger a todos nós nessas situações. É um conjunto de leis que resguarda os interesses dos consumidores em suas relações com os fornecedores de produtos e serviços. O Código de Defesa do Consumidor é a principal legislação que rege essas relações comerciais no Brasil e é fundamental conhecer os seus direitos para exercer suas escolhas de maneira informada e segura. E hoje, com a ajuda do advogado e professor William Zenon, a gente fala sobre esses direitos que temos que ficar bem atentos para não sermos enganados. Tá certo, doutor William? Muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Prazer em te receber. Obrigada. Prazer é todo meu. Vamos sentar aqui, porque eu adoro esse tema, sabe? Eu gosto sempre de descobrir meus direitos, porque eu não gosto de ser enganada, passada para trás. Parece que em algumas situações a empresa já tem a resposta na ponta da língua tentando dizer que você não tem direito nenhum. Mas se você sabe que tem o seu direito e se posiciona na hora, a coisa muda, né? Com certeza. Apesar do direito do consumidor ser algo relativamente novo na nossa legislação brasileira, né, dentre os nossos mais diversos meios da lei, é um dos mais novos. Ele é essencial. Né? O Código de Defesa do Consumidor, ele teve ali o seu início lá no século XVIII a.C., no Código de Hammurabi, e teve a legislação brasileira que veio aí para aprimorar essa relação entre fornecedor e consumidor dentro da relação de consumo. Olha que coisa boa. Qual é o caso mais comum ou o direito que mais as pessoas negligenciam e deixam de usufruir porque não sabem? Então, isso é muito relativo, né? Muitas das vezes as pessoas, elas buscam aí nas compras de e-commerce, dentro dos meios virtuais, detalhes que deixam ser passados batido. Primeiro deles é que nós temos o direito de arrependimento. A partir do momento que você não compra determinado produto em loja física, você tem até 7 dias para a troca ou devolução do produto. Isso já muda totalmente quando você vai presencialmente na loja, que não existe a obrigação da troca quando a compra é feita diretamente na loja, né? Isso vai muito da troca por uma questão de bom senso ali do consumidor e tudo, e do fornecedor. E a gente muitas das vezes deixa isso na dúvida. Porque as pessoas acham que se aplica os 7 dias também para a loja física, o que não ocorre. Não, se comprou na loja física, a loja só troca se ela quiser, se tiver boa vontade para trocar, mas não é obrigação dela. Se comprou pela internet, aí você tem direito de trocar e até de se arrepender da compra e ter o dinheiro todo de volta. Exato. Na verdade, não somente pela internet. Às vezes, uma compra feita por telefone, tudo isso, você tem o direito de arrependimento, que são 7 dias para poder fazer a devolução ou a troca. Perfeito. Eu gosto sempre de lembrar, quem gosta de viajar como eu, que isso também se aplica para as companhias aéreas. E quando você compra ou comprou errado ou se arrependeu e está lá no prazo de 7 dias e você liga na companhia aérea, eles vão te responder o seguinte: não, aqui nós obedecemos a regra da ANAC, que te dá 24 horas de troca ou arrependimento. Só que, doutor, qual lei manda mais? Olha, nós temos uma questão que são diferenciais. Quando você compra direto na companhia aérea, tem a regulamentação da ANAC ali de 24 horas. E pode ser aplicada uma multa ali para desistência. Mas isso vai muito da situação, porque quando você compra um pacote, por exemplo, em determinadas empresas, aí você tem a lei do consumidor.
Quando você compra direto na companhia, onde você vai lá e escolhe o dia, horário e local, existe aí uma relação mútua entre a legislação da ANAC, que é exclusiva da aviação, com a legislação do consumo. Contudo, você tem o prazo, mesmo que tenha a necessidade de pagar uma multa dentro dos mecanismos legais ali, vai prevalecer a relação de consumo. Vale ressaltar que a relação de consumo, ela não é somente para produtos, ela também é para prestação de serviços. E aí a gente também tem um problema, porque as companhias aéreas, assim como outras áreas, se eu contrato uma pessoa para fazer determinado serviço na minha residência ou no meu escritório, a relação ali de prestação de serviço também nesse sentido é enquadrado dentro do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal que sobrepõe a uma regulamentação da ANAC, né? E eu já tive algumas situações de repente, a companhia aérea falar, não, a gente não vai fazer, a gente obedece a regulamentação da ANAC. Tudo bem, não tem problema, eu entro com uma reclamação no PROCON. E é assim, instantâneo, resolve-se o problema e você tem o seu problema solucionado, devolução do dinheiro, etc e tal. Então, assim, é bom a gente ficar esperto e entender qual é o nosso direito, tá? Qual lei sobrepõe qual regulamentação. No caso, lei do Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal. Sim, ela sobrepõe. Nós temos a lei especial que ela sobrepõe à lei geral. Então, se eu estou tratando, por exemplo, do Código Civil, que também vai abordar algumas relações de consumo ali, mas eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, eu vou usar a lei geral, que é o Código Civil, só em casos que não tenha específicos no Código de Defesa do Consumidor, que aí eu uso ele de forma subsidiária. Eu vou usar ele para complementar. E no caso, como professor, a gente sempre explica que a lei especial, ela sobrepõe a lei geral. Então tem que ficar esperto em relação a isso, né? Mas o que é muito comum e que de repente o consumidor passa batido, não reclama e era direito dele? Aproveitando o ensejo, eu acho que é muito importante tratar, como nós tivemos a doutora Lara aqui agora há pouco, nos casos do direito médico também, existe nos casos particulares, principalmente nas questões estéticas, a relação de consumo ali do paciente com o médico, é uma prestação de serviço. E aplica-se, em determinados casos, o direito do consumidor também nas relações médicas, na prestação de serviço, ali seja telefone, internet e afins, que você está tendo um bem específico. Uma das coisas que é muito importante, que a gente trata dentro do direito do consumidor, são sobre as questões de vícios ocultos, ou seja, são aqueles pequenos problemas que o seu produto ou a prestação de serviço tem, que você não tem como prever ou só de olhar fisicamente você conseguir captar que tem algum defeito. Então, a gente tem os vícios ocultos ali que vão ser tratados também na relação de consumo. Você comprou um determinado produto, vamos supor, um secador, que aparentemente não tem defeito, ele funcionou ali, mas ele tem um problema técnico que é inerente a uma questão da fabricação que você não consegue observar. Então, a gente tem ali um prazo específico, lógico, para que a gente possa utilizar isso dentro da relação de consumo. Se a gente tem um problema com um bem ou um serviço, a gente tem o direito de reclamar até quanto tempo depois da compra? Isso vai variar de acordo com cada situação, porque nós temos a diferença entre bens móveis e imóveis, que aí o tempo muda. Ele pode ser 90 dias, pode ser 120 dias, pode ser 180 dias, dependendo da situação, 30 dias. Se for um vício oculto que você não consegue visualizar ali de imediato, como, por exemplo, quando você compra um imóvel, você comprou o seu apartamento e aí, depois de um ano, você vai descobrir que tinha um vazamento inerente ali da construção, que era impossível de visualizar a olho nu, né? Você tem que estar ali já há um tempo para você conseguir perceber aquilo. Você tem o prazo que vai variar ali, de acordo com o momento, a partir do momento da descoberta do vício. Se for comprovado que aquele vício é uma questão técnica que já tem lá de trás, vai variar até 180 dias para a manutenção. A gente tem muito processo em relação a financiamento bancário justamente por isso, porque uma infiltração ou até mesmo uma questão elétrica ali, que você não consegue perceber, que precisa de uma necessidade técnica, então você tem a partir da ciência daquele problema, para você poder exigir ali o seu direito. Perfeito. Bom,
é uma pitada para que você tenha esse alerta, porque muitas coisas podem acontecer e cada caso é um caso. Na dúvida, você tem aqui o advogado e professor Dr. William Zenon, e você entra em contato com ele através do dr.william, com 2 L's, Zenon, com N no final, tá? E o WhatsApp é 319-9420-6706. Faça valer o seu direito, certo? Certo. Muitíssimo obrigada, doutor. E até a próxima. Uma alegria Eu te que receber, agradeço. tá?